E fala galera do Iber Tutoriais, hoje eu vim falar com vocês sobre memória RAM. O que seria uma memória RAM? A memória RAM é um dos componentes principais do computador e ela funciona em conjunto com o processador. Ela tem esse nome porque é a abreviação de Random Access Memory, ou memória de acesso randômico, ou ainda memória de acesso aleatório. Tem a ver com a forma com que ela é acessada, a forma como o processador acessa os dados dentro dela. Não é de uma forma sequencial, e sim de uma forma aleatória. Quando você vai comprar um computador, existem duas coisas sobre as configurações do computador que são medidas em gigabytes. É a memória RAM, e o HD ou SSD. E eles têm uma diferença muito importante. A memória RAM, como eu acabei de falar, ela funciona em conjunto com o processador e ela armazena os dados temporariamente. É um espaço de memória temporário. Ela só armazena as coisas enquanto tem energia elétrica nela. Já o HD ou o SSD não. Quando você desliga o computador, remove toda a energia, ele guarda as informações para sempre lá. Também tem uma vida útil, né? Não é para sempre, mas é por muitos anos. Então, para resumir, as coisas ficam guardadas tudo no HD ou no SSD. E aí, quando você abre um programa, quando você abre lá teu navegador de internet, ou vai ouvir uma música num player de música, ou você abrir um jogo, um programa qualquer no computador, o que acontece? Esse programa ele sai do SSD ou do HD e vai para a memória RAM. Então ele fica funcionando dentro da memória RAM. E quando você fecha ele, quando você encerra o programa ou o jogo ou o que for que você abriu, ele sai da memória RAM novamente e volta para o HD ou para o SSD. O HD e o SSD, normalmente ele tem muito mais espaço de armazenamento do que uma memória RAM. Então quando você vai comprar o computador, você vê lá, por exemplo, 500 GB de HD e 4 GB de memória RAM. Ou você vê lá, esse computador tem 8 GB de memória. Aí você se pergunta, esses 8 GB é do HD ou é da memória? Com certeza é da memória, porque 8 GB é muito pouco para um HD hoje em dia. Os HDs hoje em dia, na verdade, tem HD de 1000 GB, que seria 1 tera, 1 terabyte, ou até mais, vários teras. Então, quando você vê essas duas configurações aí sobre o computador, a que tiver a menor quantidade de gigas é a memória, se trata da memória RAM. O que você deve saber então para comprar uma memória RAM, para adquirir memória RAM? Você deve saber basicamente três coisas: a capacidade dela em gigas, o clock ou frequência dela, que mede a velocidade de comunicação dela com o processador, e a geração dela, que geralmente vem da sigla DDR. Se é DDR2, DDR3, DDR4. Essa sigla DDR é a mais usada hoje em dia quando se trata da geração do pente de memória. Mas vamos lá, vamos falar separadamente de cada uma dessas características. Primeiro, a capacidade dela. Então a capacidade dela é medida em gigabytes. Quanto mais gigabytes ela tiver, melhor, porque ela vai aguentar manter mais programas abertos ao mesmo tempo, e isso faz o computador ter um desempenho melhor, porque ela não precisa ficar mandando de volta para o HD todo o programa que você abre. Então, quanto maior a capacidade, melhor. Hoje em dia, enquanto eu estou gravando esse vídeo em 2022, é comum você achar no mercado memórias de 4 gigabytes, 8 gigabytes, 16 gigabytes e 32 gigabytes. Normalmente eles são vendidos em pentes, essas plaquinhas, também chamadas de pentes. E aí você tem pentes de 8 GB, se você juntar dois, então você vai ter 16 GB de RAM. Tem pentes de 16 GB, que se você juntar dois deles, você vai ter 32 de RAM. Enfim, sobre a capacidade dela é basicamente isso, é medida em gigabytes. O segundo tópico que você tem que levar em consideração para comprar a memória, então, é o clock dela ou a frequência dela. Quanto maior a frequência dela, maior a velocidade de comunicação entre ela e o processador. Então, quanto maior a frequência, melhor. Você vai achar memórias aí com 2133 MHz, 2400 MHz. Enfim, elas são medidas em megahertz. Não confunda com megabytes ou gigabytes, é megahertz. Tem a ver com a frequência, com a velocidade dela. E sobre a geração da memória, que é a sigla DDR, você vai encontrar hoje em dia para comprar memórias do tipo DDR3, DDR4 e agora em 2022 para frente, você vai encontrar também DDR5. E essa geração da memória também tem a ver com a faixa de frequência dela. Então é uma coisa meio relacionada.
se você pegar uma memória DDR4, provavelmente ela vai ter uma frequência ou clock maior do que uma memória DDR3. Porque na época das DDR3 tinha um intervalo de frequências que ela funcionava, e agora no DDR4 tem outro intervalo de frequências que elas funcionam. Então na geração de memórias DDR4 você vai encontrar pentes de memória com 2133 MHz até no máximo 3200 MHz. Então quando você for procurar uma memória RAM, lembre-se disso. A geração dela, se ela é DDR3, DDR4, DDR5, anda completamente ligado com a faixa de frequência de operação dela, ou clock de memória, em MHz. Quanto a essa geração da memória, DDR, isso também muda o encapsulamento dela, o tipo físico dela. Então se você compra um pente de memória DDR3, ele não vai caber numa placa-mãe que tem suporte para memória DDR4. Precisa ser compatível, entendeu? Se você compra uma placa-mãe com slots de memória DDR4, você é obrigado a comprar memórias da geração DDR4, para ela se encaixar perfeitamente ali na placa. Então, para finalizar o vídeo, é isso. Resumindo, o que você precisa ver para comprar uma memória RAM? Você precisa saber a capacidade dela em gigabytes, a frequência dela em megahertz e a geração dela, se ela é DDR3, DDR4 ou DDR5, para ver se está de acordo com a tua placa-mãe, para ver se ela vai se encaixar na placa-mãe. Bom, pessoal, basicamente é isso. Esse foi um resumão. Se eu fosse entrar em mais detalhes, tem vários outros detalhezinhos que dá para a gente conversar sobre as memórias RAM, mas isso fica para um outro vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se gostou, deixa um like, se inscreva aqui no Hipertutoriais. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Valeu!